Fala galera do Orbit, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Orbit. Aqui no podcast do Orbit a gente está sempre abordando aspectos técnicos para você se tornar um oftalmologista mais completo e a gente conversa também sobre aspectos pessoais para que você possa levar a vida de uma maneira mais leve e possa preencher os diversos aspectos da sua vida de uma forma mais satisfatória. O podcast de hoje a gente vai conversar sobre crosslinking e falando sobre ceratocone. Essa doença que é a principal causa de transplante de córnea no mundo e no Brasil até hoje. E, infelizmente, muitos oftalmologistas, muitos médicos ainda deixam alguns detalhes passarem desapercebidos e principalmente o tempo do tratamento ideal para poder fazer o crosslinking. Então, a gente vai conversar hoje aqui sobre esses detalhes que você não pode deixar passar. Informações, atualizações de protocolos e, no final, a gente deixa um convite. Vamos fazer um convite para você se aprofundar um pouco mais no assunto ainda. Para poder conversar sobre isso, eu trouxe uma pessoa que entende tudo desse assunto, que é o Thales de Paula, um amigo nosso, um amigo pessoal e um dos membros do Orbit Córnea. Ele é uma pessoa que tem ampla experiência, uma bagagem extremamente grande, diversos protocolos de pesquisa realizados, doutorado, pós-doutorado, tudo em crosslinking. Então é a pessoa ideal que está aqui para poder conversar comigo e eu e você aí da sua casa podemos aprender junto com ele. Então, obrigadão, Thales, por estar aqui com a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho no começo, falasse sobre essa importância da gente realmente entender sobre ceratocone e entender diagnóstico precoce, entender sobre momento de propedêutica adequada, entender sobre qual é o momento de entrar e pensar no crosslinking, quando que um oftalmologista geral deve encaminhar o paciente, quando que ele pode ele mesmo acompanhar esse paciente. Como é que você vê essa visão do crosslinking e do ceratocone no dia a dia, da prática do dia a dia do oftalmologista? Tudo bem, pessoal? Então, eu acho o seguinte, o crosslinking, ele atua, né, numa fase do ceratocone que a gente chama que é uma fase de evolução. E o que eu considero sempre, né, eu sempre falo para os médicos, a gente tem que fazer um diagnóstico do ceratocone no momento precoce. Uma vez feito o diagnóstico, ou pelo menos uma suspeita, a gente tem que sistematizar o nosso atendimento, né? Eu gosto sempre de criar um cronograma e quais exames que os pacientes, né, devem ser submetidos para a gente conseguir acompanhá-los de uma forma adequada. Não adianta você fazer um exame de um ceratocone ou de uma suspeita de ectasia de córnea e só falar, olha, você tem uma suspeita, volta daqui a um ano. Esse paciente provavelmente não vai se beneficiar com esse tipo de tratamento. Então, toda córnea, mesmo que levemente alterada, ou todo paciente com algum fator de risco, seja ele genético ou, né, por coçar os olhos, ele deve ser acompanhado de uma maneira mais adequada, mais precoce, principalmente em indivíduos na idade pediátrica. Então, o tempo que eu acompanho um paciente, eu sempre falo isso, para mim o ceratocone é a mesma patologia, mas um ceratocone de um paciente com 10 anos é diferente para mim de um paciente com 20 anos e com 30 anos. Porque cada um tem um comportamento de evolução diferente. Exatamente. Às vezes a gente pega exatamente esse quadro aí, né? Pega uma criança com atopia, que já usa, já tem um astigmatismo ali, já usa o óculos e o médico manda retornar há um tempo e não tem esse protocolo bem estabelecido. O que você acha que é o certo ali nessa fase mais nova e depois progressivamente à medida que a criança vai envelhecendo? Esse é um dado interessante. O que eu gosto de fazer, né? Claro que a medicina ideal nem sempre é a real, né? A gente cai naquele problema de o paciente voltar. Às vezes tem o problema também de como ele está passando com você, se é um paciente via convênio, via particular, pública, enfim. Então a gente tem alguns detalhes que entram nessa equação também. Mas agora a gente deve falar numa situação ideal e a gente tenta se aproximar ao máximo disso. Eu acho que toda criança com qualquer córnea, qualquer alteração, eu sempre mostro, inclusive vou mostrar na nossa aula do dia 27, um caso emblemático para mim, de uma criança com 15 anos com uma topografia inocente. Então, quando a gente vai interpretar esses casos de uma criança, qualquer alteração, mesmo que mínima, eu gosto de acompanhar esse paciente a cada 3 meses. Né? Para a gente, no dia a dia, parece até, de certa forma, um excesso de zelo, mas eu sempre falo, né? Com saúde nunca tem excesso, principalmente com esses casos que potencialmente podem evoluir muito mal. Né? O paciente, depois dos 20 anos, mesmo uma córnea suspeita ou uma ectasia leve,
eu também mantenho, às vezes, um acompanhamento de cada 3, talvez 6 meses. E lembrando sempre, essa é uma dica que eu falo de ouro, né? Que o paciente ele pode estar numa faixa de evolução que não é tão agressiva. O que eu quero dizer com isso? Ele, às vezes, tem 15 anos, né? E tem uma topografia com pouca alteração. Você já está fazendo um acompanhamento a cada 3 meses, 4 meses, às vezes, mas não pode deixar de explicar para o paciente que se a alergia piorar, ele tem que fazer um retorno precoce. Porque o ceratocone, nessa idade, ele evolui 2, 3 dioptrias, às vezes em 3 meses. Isso é realmente super importante, né? Porque eu vejo que poucos médicos se preocupam em tratar a atopia de crianças antes delas terem ceratocone evidente na topografia, na tomografia de segmento anterior, né? Eu também, né, ao longo desses anos aí, estudando muito crosslinking, né, que faz parte da minha vida, o primeiro protocolo que eu tive já sobre crosslinking foi em 2011, então já tem 13 para 14 anos aí estudando especificamente muito esse tema, mas eu tenho um caso também que eu sempre cito e mostro, né, no nosso curso para aprofundar, de uma criança que eu estava acompanhando num tempo adequado, e eu sempre explico isso para o paciente. Piorou a alergia, volte. Ele não voltou. Mesmo voltando aí num retorno de 3 a 6 meses, num curto espaço de tempo, ele piorou acho que 3 ou 4 dioptrias. Então, assim, o médico, o oftalmologista geral, ou mesmo o especialista em ceratocone, ele tem que ter essa equação bem estabelecida, né, no tratamento dele, que é uma sistematização de retornos cada vez mais precoce para idades menos avançadas, né, principalmente população pediátrica, e um fator aqui de risco é o prurido ocular, o controle da alergia. Não adianta você ter um paciente que teve uma alergia descontrolada e pedir para ele voltar em 6 meses. Então, mas é legal que você está falando, esse aí é super interessante, né? Então, o primeiro aspecto é a gente se preocupar em nós orientarmos o paciente, inclusive falar com ele da importância de voltar. Porque não adianta nada falar assim, volta daqui a 3 meses e não explicar o porquê. Exatamente. Porque a vida acontece, a família tem outros compromissos, a criança, até o adolescente tem outros compromissos, e se ele não entender o porquê de voltar, ele não vai aderir ao tratamento. Então, acho que uma mensagem é essa também, a gente lembrar de explicar o motivo de você pedir o retorno. Mas aí a segunda pergunta, ainda baseado nela, como acompanhar? No sentido assim, qual a propedêutica adequada? É refração, tomografia, topografia, paquimetria? O que você considera um exame justo, bom de ser feito e que dá para detectar alterações? Porque a gente quer, além de detectar a progressão do ceratocone, o que a gente quer, na verdade, é identificar quais são os pacientes que a gente precisa intervir. Claro. Né? A gente quer saber qual é o paciente que precisa realmente realizar um crosslink e qual que pode ser acompanhado clinicamente. Então, qual é a propedêutica que você identifica que muda a conduta? Eu sempre falo, né, também, todo paciente na idade pediátrica, eu sempre faço uma esquiascopia. A esquiascopia é um exame simples, fácil, rápido. Nem sempre eu vou definir a refração na minha esquiascopia. Eu só quero ver o padrão daquela faixa. Não precisa ser uma faixa em tesoura, não precisa ter aquele reflexo em gota, porque isso daí já é um ceratocone estabelecido. Passou a faixa, para quem passa a faixa sempre, você vê que a faixa está levemente irregular. Qualquer faixa levemente irregular é igual topografia, certo? Então, o primeiro exame, a gente não pode sair pedindo topografia para todo mundo. Então, a gente faz a refração do paciente sempre com um pouco, né, com a esquiascopia prévia, certo? Teve uma suspeita, teve um astigmatismo alto, tem um histórico familiar, topografia. A partir da topografia, a gente olha os sinais que aquela topografia transmite para a gente, os valores, as curvaturas e principalmente o padrão no mapa. Persistiu a suspeita ou mesmo deu o diagnóstico de ceratocone, aí a gente já precisa fazer os exames complementares quando disponíveis, né? Principalmente as tomografias de córnea, né? Um Pentacam, um Galilei, um Orbiscan, porque ele vai dar muito mais informação. E aí entra, né, a importância da gente ter a tecnologia ao nosso favor. A gente não precisa dela para todos os casos, né? Mas uma esquiascopia muitas vezes dá uma suspeita, que eu sempre falo, eu faço muita esquiascopia, mesmo em casos comuns, porque eu acho que é uma valia, né, muito grande propedêutica para a gente. E você hoje em dia já tem muito paciente referenciado, né? Que já chega para você muito. Já com o diagnóstico. Já ainda assim chego você faz com o esquiascopia? Eu faço, eu quero ter uma ideia, ele senta ali, porque eu sempre parto da refração, né? Então, o paciente senta com ceratocone, a primeira coisa que eu faço, sabe? Eu evito de deixar aquela consulta muito diferente da minha consulta padrão. Porque a gente não deve assustar o nosso paciente com ceratocone.
maioria das vezes do paciente com ceratocone, o que eu mais recebo, você falou de paciente referenciado, são pacientes que chegam, eu vejo, às vezes é uma criança, eu vejo que a mãe muitas vezes está chorando. Se é um adolescente, ele está tenso. E aí, às vezes, eu começo a falar, é muito comum eu ver assim, a mãe e o pai chorando. Eu vejo assim, as pessoas levantam a suspeita ou mesmo fazem o diagnóstico de ceratocone e não explicam. Falam, olha, você tem ceratocone e precisa passar no especialista de córnea. Ele cumpriu a função dele no sentido de sistematizar o atendimento, mas obviamente não teve aquele princípio do acolhimento com o paciente. Então calma, a gente tem que ter um número. Né? Os números antigos já falavam, somente 10% dos casos de quem tem ceratocone vão evoluir para transplante de córnea. Mas essas estatísticas são antigas. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem outros procedimentos. E o principal deles, qual que atua na história natural da evolução do ceratocone? O crosslinking. Então, o paciente senta na minha frente, eu faço uma consulta comum do dia a dia e explico. Eu falo, calma, ninguém vai ficar cego pelo ceratocone. Fique tranquilo, os casos são assim, mas a gente consegue ter várias formas de reabilitação visual. O que eu preciso de você, eu falo, é o quê? A manutenção, um follow-up, um acompanhamento adequado e, obviamente, fazer o tratamento, que é o quê? Pingar um colírio antialérgico. Porque muitas vezes, coça de vez em quando, a mãe não está vendo, mas a criança coça à noite. Ou o adolescente. O colírio antialérgico, enfim, esses colírios, né, para evitar o prurido, eles são de extrema importância nesses casos. Né? É legal você estar falando isso, porque eu acho que vai fechando o ciclo da importância do médico mesmo. Né? A gente não tem que fazer só diagnóstico, a gente tem que orientar, explicar, trazer acolhimento e trazer adesão ao tratamento também. Isso depende muito do jeito que a gente conversa e do jeito que a gente explica. Essa forma que você falou, ela é realmente muito importante. E eu sempre termino a consulta do paciente com ceratocone, todos, independente do estágio do ceratocone. Eu falo assim, olha, faça o que eu estou te orientando, faça os retornos, faça o tratamento. E, claro, qualquer coisa diferente, piorou a alergia, né? Retornem ou liguem para a gente. Mas o principal que eu falo para eles é não se preocupe com o seu olho. Deixa que eu me preocupo com eles. Eu falo isso. Não precisa não dormir à noite por causa do seu caso. Deixa que eu perca a minha noite de sono para ter a melhor estratégia no seu caso. Fiquem tranquilos. É uma forma da gente tranquilizar, acolher e deixar... Assim, é impressionante. A gente que lida com isso no dia a dia, assim... me deixa até, de certa forma, angustiado, né? Ver uma família daquela forma, porque muitas vezes a pessoa fala, você precisa passar no especialista em córnea, e às vezes a consulta demora 1, 2, 3 semanas, 1 mês. E essas pessoas ficam 1 mês fosforilando a cabeça deles aí, um turbilhão. Hein? E a gente sabe que no mundo de hoje, que todo mundo é ansioso, preocupado, excesso de informação, isso daí é a gota d'água para o paciente, muitas vezes, perder o equilíbrio emocional. Então, a gente tem que tranquilizar nosso paciente e atender ele com a mesma sistemática, a mesma tranquilidade que a gente faz no paciente, que é uma refração do dia a dia. Então tá, até ia fazer uma pergunta e vou fazer outra por causa disso que você acabou de comentar. Essa questão de refração. Depois eu vou entrar na propedêutica de crosslink propriamente dito, mas falando ainda sobre antes de crosslink. Como é que você faz a sua refração num paciente que você tenha suspeita ou já diagnóstico de ceratocone? Você faz com dilatação, sem hemidríase? Como é que você faz isso? Você falou que você começa pela faixa, né? Exatamente. É assim, para definir, né, a refração de um paciente, o grau final dele, ela tem que ser sem midríase. Tem que ser, a refração de um paciente com ceratocone, ela é dinâmica. Por quê? Essa pupila dilata, você começa a pegar regiões da córnea, né, que tem ali uma ectasia, uma irregularidade mais evidente, que não vai participar do resultado final do paciente numa condição mesópica ou do dia a dia. Então, para definir o grau, eu não dilato. Obviamente que o paciente com ceratocone, eu dilato ele depois, porque eu sempre falo, você também tem um olho, tem um fundo de olho, pode ter uma patologia retiniana. Eu tenho um paciente, inclusive, que tem uma cicatriz de toxo e ceratocone. E assim, é o que eu falo. E veio encaminhado porque esse paciente foi bem interessante, porque ele veio encaminhado para fazer transplante de córnea, que ele era conta-dedos. Então, assim, eu dilato após para fazer os exames complementares. Mas a refração do ceratocone, falo sempre para residente e para os fellows de córnea. Eu considero isso como uma dica de ouro também, né? Que é o quê? Eu sempre começo a refração a partir do lensômetro, do óculos antigo do paciente. O paciente com ceratocone, ele aceita, se a gente estiver numa sala com 10 oftalmologistas, provavelmente teremos 10 refrações diferentes para os pacientes com ceratocone já de leve para moderado.
né? E aí o que acontece? O paciente já está neuroadaptado com um óculos, com aquela visão, com aquela realidade, às vezes hipercorrigido ou hipocorrigido, mas trabalha num computador e, de certa forma, ele vai, como o ceratocone ele é de evolução geralmente lenta, ele vai neuroadaptando e você faz uma refração, muda 2, 3 graus, mudar muito o eixo de uma hora para outra, é certeza que esse paciente não vai se adaptar. Então, o gabarito para mim, o início para mim, no caso, sempre é o lensômetro. Eu olho o grau do paciente, a partir disso, eu faço esquiascopia, que muitas vezes eu não consigo definir o grau através dela, né, porque a faixa é muito irregular muitas vezes. Eu passo no autorrefrator e aí sim, às vezes eu faço a topografia para achar o eixo daquele paciente topográfico, não um eixo final, né, da refração. E muitas vezes quando eu não tenho nenhum dado, né? Mas Thales, e quando eu pego um caso que ele não tem óculos, ele não enxerga bem, autorrefrator não lê bem, eu sempre faço assim, faço a topografia, eu pego o astigmatismo topográfico, coloco no Grins, e aí sim eu vou conciliando no esférico, de 1 em 1 grau, às vezes de 2 em 2, e aí eu vou refinando. Claro que cada um tem seu macete, cada um tem a sua experiência, mas quando o paciente, geralmente eles chegam com óculos já, né? Quando ele tem um óculos, eu sempre começo do lensômetro. Inclusive, eu faço isso para todos os pacientes. Pode ser um paciente com grau comum do dia a dia. Primeira coisa que eu faço é o grau do paciente. E é até uma forma de eu poder falar, olha, você usa esse, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Uhum. E é legal isso daí, essa dica que você deu, porque eu lembro quando eu estava na residência, uma dica que eu recebi, acho que era o Ricardo Ures, ele falou para mim, não mexe no eixo do astigmatismo. Não mexe. É certeza de insatisfação você mexer no eixo. Então, você não saber qual é o eixo que o paciente já tem no óculos dele acaba fazendo com que a gente mude inadvertidamente. Se for baseado no do lensômetro, se for baseado no do autorrefrator ou qualquer outra coisa, né? E também, muitas vezes o eixo é irregular. Vem 4 tipos de eixos diferentes ali no autorrefrator. E também, quando você vai mudar, porque às vezes você precisa mudar um pouco. O paciente às vezes chega lá com 20/80 de visão e você consegue deixar ele no óculos 20/40. Só que você tem que dar um degrau muito grande nessa refração. E o que eu faço nesses casos? Eu pego o paciente, deixo ele no Grins, pelo menos uns 5 minutos. O paciente com ceratocone, ele requer uma personalização, uma customização no atendimento dele. Não dá para atender um paciente com ceratocone no mesmo tempo de um paciente uma refração comum. A gente tem que personalizar, mas em contrapartida, a gente tem os benefícios disso, que é uma consulta com um ticket médio maior. Então, você tem mais tranquilidade também. Não é um paciente que você vai ficar ali exclusivamente, né, atrasando o seu consultório. Não, marcou um paciente com ceratocone, deixa 2 horários para ele. Né? Você vai fazer topografia, paquimetria, microscopia especular. Então, é uma consulta que tem um valor agregado maior e te confere também maior tranquilidade e eficiência no teu dia a dia, né? Porque, obviamente, a parte financeira é uma coisa que a gente tem que tocar. A gente tem que fazer a medicina adequada, fornecer para o paciente o melhor tratamento possível, né? E também ser remunerado por isso. Exatamente. E é isso que você falou. Acaba que quando você faz bem feito, você fideliza o paciente, ele entende o tratamento, ele vai ser um paciente que vai voltar para você, então ele vai ficar voltando nas consultas e te trazendo esses retornos, e ele faz uma outra coisa também, que é o boca a boca. Exatamente. Ele vai fazer a propaganda para você e com outras pessoas que tiverem o mesmo diagnóstico e, consequentemente, essa roda vai girando cada vez mais. Mas, para isso, tem que ter conhecimento técnico. Sim. Não adianta se não tiver. E aí, Thales, o que eu queria te perguntar ainda na questão da propedêutica, só para fechar isso daí, o que é Você falou sobre o paciente com suspeita e com diagnóstico, mas o que é um paciente com a avaliação que você fala assim, esse aqui está evoluindo mal? O que é uma suspeita tanto topográfica, numérica e refracional que você considera? Como é que você faz essa avaliação de quando vale a pena, putz, esse aqui está na hora de eu começar a pensar no crosslinking? Sim, a gente já tem alguns números, né? A indicação clássica do crosslinking, na maioria dos artigos, é o quê? A progressão de uma dioptria no K máximo num período de 1 ano. Avaliada pelo quê? Avaliado por qualquer sistema, ou topografia ou tomografia de córnea, né? Porém, alguns aparelhos não fornecem o K máximo. E aí já existem as indicações secundárias, vamos dizer assim, que não é a principal, que é uma dioptria no K máximo. Então, quando a gente vai estudar crosslink, é interessante a gente falar sobre isso, porque para o médico que faz ou quer indicar crosslink e acompanha ceratocone, ele tem que saber que existem outras indicações. Progressão de 0,75 dioptria em 6 meses,
progressão de uma dioptria nos parâmetros ceratométricos em 1 ano. E quando fala parâmetros ceratométricos, aí, parâmetro ceratométrico é o quê? K1, K2, K médio? Pode ser todos. Entende? Diminuição da espessura dessa córnea num número significativo no período de 1 ano. Tem algumas indicações baseadas na refração. Eu não gosto especificamente de indicar o crosslinking baseado em refração, até porque a refração no ceratocone não é tão confiável. Então é difícil eu falar que em 1 ano aquele paciente perdeu 2 linhas de visão, mas de qualquer forma, dentro do nosso arsenal aí a gente também tem esse tipo de indicação, e dentre outras. Então hoje em dia, indicar crosslinking não é só a progressão de uma dioptria no K máximo. Eu recebi um caso ontem, assim, o paciente fez o exame ano passado, tinha feito um Galilei, um exame excelente, a tecnologia, mas naquele mapa que o paciente tinha, não estava o K máximo dele, tinha K1, K2. E 1 ano depois ele fez um Pentacam. Então, a gente tem que aprender, né? A gente também aborda isso, né, no nosso curso, de como comparar a tecnologia diferente. Quando que eu valorizo isso? Então, vai progredir, mas eu usei aparelhos diferentes. E agora? Essa é a minha próxima pergunta. E Quando agora? o paciente chega com o exame anterior de outro equipamento, ou você troca de aparelho na sua clínica, enfim, como é que você faz esse acompanhamento? E aí a gente volta naquela discussão, medicina real e ideal. Porque quando eu posso tudo, eu vou falar, olha, repete o exame no mesmo aparelho, vai lá e faça outro. Que a gente sabe que na realidade isso é muito difícil, principalmente um paciente que fez uma tomografia de córnea, que nem sempre tem um custo baixo. Mas aí eu falo assim, né, que o paciente mais jovem, eu tenho um viés de querer indicar o procedimento. Então, se eu tenho 2 aparelhos que teve uma progressão, mas em aparelhos diferentes, e é um paciente jovem, principalmente menor do que 15 anos, 18 anos, eu tenho a tendência de indicar. Se é um paciente, então, ou seja, eu procuro alguma coisa para indicar, porque a gente sabe que o ceratocone progride muito em criança, né? Agora, se o paciente tem 35 anos, que já está no limite máximo da progressão do ceratocone, e ele vem com exames diferentes, esse é o caso que eu falo, você precisa repetir, daqui 6 meses pode ser, eu tenho mais cautela. Então, o mesmo exame eu encaro diferente de acordo com a idade do paciente. Que é a personalização da medicina, né, que você estava falando. Tem que ter conhecimento para ter, e prática para poder fazer isso daí. Se você tivesse que pensar num número assim, de idade que você mais faz ceratocone, qual que é a idade que você mais costuma fazer? O procedimento, né? Indicar o procedimento. Isso mudou muito ao longo dos anos, porque o crosslinking é um procedimento que ele surgiu em 2013, o primeiro protocolo clássico, né, que foi publicado. Ao longo desses últimos 20 anos, a gente tem feito cada vez mais diagnóstico precoce e cada vez mais indicando o procedimento, né? Os tomógrafos de córnea trouxeram informações que a gente não tinha antes. Então, acompanhar a ceratocone está mais fácil. Quando eu comecei a fazer crosslinking, eu indicava, a média dos pacientes era paciente de 25, 30 anos. Hoje em dia eu faço muito em pacientes com menos de 20 anos. Muito, porque está tendo screening precoce. Toda a mudança também da nossa juventude, eles são cada vez mais... eles conseguem colaborar mais no exame, informar. Eles têm a sensação que eu tenho que os jovens de hoje têm um senso crítico muito maior, mais informação. Então, eles queixam de forma mais precoce e esses pacientes, felizmente, eles estão chegando mais cedo para a gente poder tratar. E todo paciente que eu faço um crosslinking, eu acompanho ele há alguns anos, eu sempre falo, né? Eu falo, olha, é interessante, né? Você tem um ceratocone inicial que foi tratado, não evoluiu, você não tem nem ideia que poderia ser um ceratocone. E, às vezes, né, a gente que faz, né, subespecialidade, eles encontram, né, os pacientes, né, alguns até se conhecem, né, que ficam esperando na recepção, fazendo o exame, toda a nossa dinâmica de atendimento. E aí, às vezes, entra, principalmente as crianças, falam, nossa, aquele paciente também tem ceratocone, mas eu vi que ele tem dificuldade, sabe? Eles percebem que o caso dele... Então, hoje em dia, o ceratocone, se a gente fizer o screening, diagnóstico precoce, tem uma evolução, fica tudo mais leve. Eu tava até querendo lembrar desse caso que eu te mostrei agora há pouco, antes da gente começar na gravação. Depois eu até posto ele no Instagram, para quem quiser ver. Eu posto ele, depois se você quiser voltar para assistir, eu posto ele no dia 11 de novembro de 2024. Vocês vão poder ver esse caso que eu vou falar aqui agora. É um caso que chegou para mim anteontem. Eu sou especialista em retina. Não tem nada a ver com ceratocone. Eu não trato pacientes de ceratocone. Eles não chegam para mim, porque não é meu dia a dia. Mas veio um paciente encaminhado para mim, só para quem ainda não viu a foto. É um paciente com ele fez transplante de córnea, um transplante penetrante. Do transplante penetrante, ele evoluiu mal e desenvolveu uma catarata secundária, não sei em que momento, se foi intraoperatório ou pós-operatório, não sei exatamente. Fizeram a cirurgia de catarata, ele teve uma hemorragia, isso tudo a família que me descreveu, né?
Ele teve uma hemorragia ocular e ele precisou fazer, no final das contas, a faco sem lente, ele ficou afásico. E ele chegou para mim com um segmento anterior completamente desfigurado, conforme eu vou mostrar para vocês na foto, vocês vão ver. E ele chegou para mim como especialista de retina para ajustar todas as fibroses que estavam ali na íris e tentar fixar uma lente intraocular para tentar melhorar o prognóstico. E no outro olho, uma lente escleral e o paciente enxergando do olho esquerdo e o olho direito desse estado que eu estava falando. Mãe chorando, adolescente extremamente angustiado. Não tenho histórico prévio desse paciente para poder julgar especificamente o que aconteceu naquele histórico ali. Mas fato é, eu fico pensando, será que esse paciente tivesse feito um crosslink, tivesse sido avaliado no momento certo, tivesse feito um crosslink, ele não poderia ser um desses seus pacientes que você estava falando que não sabe o que é a doença, né? Que não entendeu a gravidade porque simplesmente não chegou lá. E essa ignorância positiva, assim, né? Ele não saber é muito bom para ele, né? Será que esse médico que atendeu ele lá atrás não podia ter mudado a história natural da doença, não podia ter mudado a história de vida dessa família inteira se ele tivesse feito um acompanhamento certo lá atrás e tivesse indicado o procedimento? Esse menino tinha hoje 19 anos. Esses procedimentos dele já começaram. Esse ceratocone avançado deve ter começado 13 anos de idade, não sei. Mas esses procedimentos graves que ele passou foram agora, com 17, 18 anos, sabe? Será que se fosse lá atrás a gente não podia ter mudado a vida dessa família inteira, né? A gente sabe que o transplante de córnea, né, é uma saída, né? Mas é o final da linha só. Ou seja, a gente tem que evitar ao máximo chegar nesse step. Porque quando a gente chega no transplante de córnea, a gente sabe que o resultado cirúrgico é excelente, mas a gente dá a chance de acontecer uma cascata de eventos como esse caso, provavelmente, e essa córnea ficar alterada, o olho anatomicamente, porque em oftalmologia, né, as complicações, né, são sucessivas, né? Você vai tentar ajustar uma coisa e acaba... Enfim, esse é um paciente que provavelmente se enquadraria um crosslinking, né, e talvez não passasse por isso. Existem dados, números, entendeu? A gente já sabe, o sistema de saúde americano, eu até tenho um slide sobre isso no nosso curso, falando dos custos de um paciente e também da repercussão na qualidade de vida. Então, hoje a gente já estuda, além de a parte técnica, né? Porque às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com isso, não ser só técnico, de olhar número, de olhar o olho, olhar o paciente como um todo. A gente tem que abrir mais, né, o nosso pensamento e entender que um tratamento precoce repercute em melhor qualidade de vida, melhor estado mental desse paciente, obviamente, porque o paciente que não enxerga tem outras repercussões, desencadeia, inclusive, outros eventos, e até financeiro. Né? Então, já está provado, né, que fazer crosslinking é indicado em todos esses sentidos. O principal deles, obviamente, melhorar a saúde ocular do paciente e mental dele como um todo, e também até na parte financeira. Né? Então... E aí, a gente está falando aqui sobre os protocolos que começaram em 2003. Eu acho, hoje a gente está em 2024, 21 anos é muito pouco em relação à história da medicina, né? Mas mudou pra caramba já, né? Mudou muito nesses 21 anos. Mudou. Começava aqueles protocolos extremamente longos, aqueles que não sabiam exatamente qual era a repercussão, acompanhamento pós-operatório. O que você acha que mudou e, assim, que melhorou, inclusive, né? O que você vê aqui? Como foi essa mudança e como ela melhorou tanto os resultados, mas também o trabalho do médico do lado de cá, né? Eu vou citar um número. Nos últimos 10 anos... Quando a gente faz uma busca no PubMed, né, que é o nosso principal buscador aí de publicações científicas, o tratamento do ceratocone e crosslinking de córnea, ou seja, esses números, né, a gente cruzando eles, a gente vê que 83% das publicações sobre tratamento de ceratocone, né, são sobre crosslinking nos últimos 10 anos. E então, o crosslinking atual vai muito além do protocolo de Dresden. A gente tem muitas variações técnicas, muitos aprimoramentos técnicos que a gente deve conhecer. O comportamento da riboflavina dentro da córnea varia de acordo com a solução que a gente está utilizando. A gente tem que conhecer o que está fazendo. E o que tem de novo, porque sempre quando a gente quer aumentar a nossa produção, a nossa eficiência e principalmente o nosso resultado para com o paciente, né, obviamente, para ter um restabelecimento visual ou um tratamento de forma que essa doença não progrida mais, a gente tem que conhecer as novas técnicas. E uma das coisas que eles investem mais tempo, né, no dia a dia, inclusive, é o tempo do tratamento. Porque o crosslinking é um tratamento que ele demora o tradicional 30 minutos para você colocar a riboflavina na córnea, fazer o soaking, e mais 30 minutos de tratamento.
Só que esse paciente, até entrar na sala, troca, é um paciente que te toma 1h30 ali, né? Isso no centro cirúrgico funcionando direitinho. E 1h30, para quem está acostumado a fazer cirurgias, segmento anterior, catarata, de certa forma é um procedimento lento, né? Então, hoje em dia, a gente tem os protocolos acelerados. Inicialmente, esses protocolos começaram, né, a ser acelerados trabalhando com a intensidade da ultravioleta, da luz. Você diminuía o tempo de luz e aumentava a intensidade através de um efeito físico, ou seja, você aumenta a intensidade, diminui o tempo, a dose total é a mesma. E nos últimos anos, o que tem aparecido também é acelerar o tempo de soaking. E aí a gente tem que saber a riboflavina que a gente usa para fazer um soaking menor. Então, hoje em dia, um tratamento que antes demorava 1 hora, a gente consegue fazer às vezes em 20, 30 minutos e mantendo a eficiência, que é o que a gente quer. E aí você falou de então, a riboflavina, o tempo do tratamento e equipamentos. Tudo muda também. Todos eles mudam. Todos vão mudando o tipo de protocolo. E você pode individualizar para cada paciente? Fazer Pode, um tipo a gente de protocolo deve diferente? individualizar. Eu também falo isso. O tratamento, o protocolo do crosslinking, às vezes, um paciente com 15 anos, 25 e 35, eu faço muitas vezes diferente. E aí existe uma equação também. Porque fazer um tratamento do ceratocone, nem sempre falar eu quero esse tratamento, vai se adequar àquele paciente. Um caso clássico, se pegar uma criança de 12 anos e fazer ela ficar deitada numa maca 1 hora, 1h30, é difícil. Porque o crosslinking, você depende de mexer na mira, no foco. Você tem que ficar com a luz numa distância adequada e num diâmetro adequado. Então, se a gente imaginar que o paciente pode mudar um pouquinho o olho, mexer, ele tem que ficar olhando naquele ponto 1 hora. É difícil. Então, às vezes, muita gente fala, olha, criança tem que fazer o protocolo clássico porque eu preciso de um resultado muito efetivo. Concordo plenamente. Porém, eu preciso conhecer aquele paciente, eu preciso conversar com a mãe. Às vezes, eu tenho que levar uma mãe para o centro cirúrgico para ficar ali, pegando na mão da criança, conversando. É difícil. Para quem faz, as crianças mexem bastante. Então, talvez, nesse caso, eu prefiro fazer um tratamento acelerado do que arriscar fazer um convencional e não conseguir terminar. Né? Porque as crianças agitam. Então, a gente tem que individualizar, customizar. Uma coisa que mudou muito, tem surgido nos últimos anos, às vezes a gente vê muita publicação, pessoal falando, os aparelhos nossos, inclusive os no Brasil que a gente tem, já fazem tratamento com luz pulsada. E o protocolo convencional não era pulsada. Mas para que fazer pulsada? A luz pulsa, né? Ela pisca. 1 segundo on, 1 segundo off, por exemplo. É uma estratégia que a gente usa. E aí a gente tem que entender que isso daí é para ter mais reposição de oxigênio, para dar tempo do oxigênio, né, participar mais da reação. Então, a gente tem que entender qual a função do oxigênio no crosslinking também. Qual a estratégia que eu vou utilizar? Eu posso fazer um protocolo pulsado, acelerado e mudando a riboflavina? E qual o tempo do acelerado que eu vou utilizar? Entende? Então, a gente tem muitas variáveis. Mas aí como é que equaciona isso tudo aí? Equaciona isso, a gente tem que aprimorar nosso conhecimento, né? Eu acho que para a gente fornecer o melhor para o nosso paciente, a gente tem que aumentar o nosso arsenal terapêutico. O nosso curso é exatamente para isso. Para promover para os médicos um conhecimento amplo. Né? Desses últimos 13 anos que eu estudo aí, muito ceratocone, crosslinking, e que a gente tenta mostrar todas as técnicas e sempre também, né, naquele jogo entre muita ciência, que tem que ter um embasamento técnico, mas também a parte prática também, porque a gente tem que... A função de fazer um curso desse é o quê? É pegar toda aquela informação e digerido e direcionado para os melhores resultados. Por que mais repetitivo? Porque é mais customizado para o nosso paciente. Se tivesse que pensar... A gente falou de pré e está falando de intra. Se tivesse que falar as principais dúvidas que o pessoal te manda, assim, de WhatsApp, que fica te ligando para te perguntar, que os outros médicos te perguntam de protocolo, o que você vê de mais frequência? No pré, antes de indicar? Não, no indicação de intra, de protocolos. Assim. De protocolo, a dúvida que eu mais vejo é qual riboflavina que eu vou utilizar. Esse tipo de riboflavina pode fazer um protocolo acelerado? Existe essa dúvida, né? Porque às vezes o paciente sabe que existe um protocolo convencional, que seria o gabarito. Se ele varia a riboflavina, ele já não está fazendo mais o protocolo convencional, muda todos os outros passos. Então, se eu mudo a riboflavina, provavelmente eu vou ter que mudar também o tempo de tratamento de ultravioleta. Né? Se eu mudo
o protocolo para acelerado ou não acelerado, pulsado ou não pulsado, eu tenho que customizar, porque o crosslinking ele depende de uma equação, de um tripé, que é um equilíbrio entre riboflavina dentro da córnea, UVA, irradiação ultravioleta, e oxigênio. Só que para trabalhar com isso, com todos esses materiais, esses equipamentos novos, a gente precisa ter um conhecimento teórico e não chegar para fazer no paciente. Então, as dúvidas são mais relacionadas a tempo de tratamento, luz pulsada, faço ou não faço, vale a pena ou não vale a pena, e qual o protocolo acelerado? Essa dúvida eu também recebo muito antes de indicar. Eu quero acelerar meu procedimento, mas o quanto que eu posso acelerar? Será que eu posso fazer um crosslink em 3 minutos? Que aí seria fantástico, né? Seria fantástico. Né? Seria fantástico se conseguisse, mas... Pois é, mas a gente não pode fazer. Né? A gente tem os números, né? A gente discute muito isso, né, na nossa aula, no nosso curso, para aprofundar. Qual que é o limite do crosslinking? Até onde a gente pode ir? Porque não adianta eu jogar muita energia naquela córnea, eu vou ter o efeito físico. A córnea vai receber aquela energia, mas não vai ter tempo hábil para ter uma resposta biológica. Então, acelerar demais definitivamente não é a solução. E de pós? O que você vê aqui? Na primeira pergunta que eu quero te fazer, o que você vê de mais comum das pessoas errarem de pós? E depois eu quero te perguntar outra coisa. Mas o que você vê de mais comum de erro de pós-crosslinking, assim? Eu acho que o erro mais comum no pós-operatório é a sistematização de quando pedir os exames. Quais exames eu devo pedir? Em que mês? Será que eu posso pedir uma topografia com um mês? A córnea vai epitelizar, em geral, em 5 dias. Um mês já vale fazer uma topografia? Uma tomografia? 2 meses? 3 meses? Ou 6 meses? Ou talvez 1 ano? Quando que eu peço? Porque existem variações nas evoluções, mas também existem complicações que às vezes a córnea pode encurvar um pouco mais no pós-operatório precoce e isso assusta o médico. Né? E um exame muito precoce, ele também deixa muita ansiedade para o médico, que é o quê? A córnea parece que fica mais fina. O crosslinking em si, ele deixa a córnea um pouco mais fina porque ele tem uma compactação das fibras, mas uma variação pequena. Porém, existe o haze no crosslinking. O haze é a principal complicação precoce do procedimento. Eu aprendi crosslinking, quem me ensinou, logo nos primórdios, falava assim, quando tem haze é que o crosslinking funcionou. Então a gente achava até bom ter haze. Hoje em dia a gente tenta controlar para minimizar isso. E mesmo quando apareça, a gente tem que aprender a lidar com isso. Porque todo tomógrafo de córnea, por exemplo, o sistema Scheimpflug, estou falando do Pentacam, Orbiscan, enfim. Esses aparelhos, eles leem onde tem opacidade como uma córnea muito fina. Então, de repente, o paciente faz, a gente até cita bastante isso no curso, né? Eu tenho um caso clássico sobre isso. O paciente tinha uma paquimetria no pré-operatório de 480 micra, no pós-operatório, de repente, tem 300 micra. Será que ele perdeu 180? Não perdeu tudo isso. Então, a gente tem que tomar cuidado para não pedir exame na hora errada e saber acompanhar, né, esse paciente. Porque o haze vai aparecer invariavelmente na nossa prática. Existe o haze precoce, existe o haze tardio, né, que já é meio que cicatricial, e existe também, quando é muito intenso, a cicatriz corneana pós-crosslinking. Não é uma coisa só. E uma das coisas que definem é o tempo de aparecimento também. Entendi. E de principais erros que o pessoal comete, além do tempo que você comentou agora, né, de tempo de acompanhamento de pós-operatório? Um erro muito frequente que eu vejo é utilizar a riboflavina errada no procedimento errado e com o tempo errado também. O soaking, o tempo de impregnar essa córnea com riboflavina é muito importante. E a gente tem que levar em consideração a paquimetria dessa córnea. Porém, a gente tem, em geral, né, 3 soluções de riboflavina. Uma com metilcelulose, que ao longo do procedimento ela vai ficando cada vez mais grossa, essa córnea. Em cloreto de sódio, NaCl, né, solução salina em geral, que é para mais ou menos manter a espessura dessa córnea durante o procedimento. E o Destran, que foi do protocolo convencional. Só que o Destran, ele vai afinando a córnea durante o procedimento pelo efeito oncótico do Destran. E aí, se você pega um procedimento que, em geral, a gente tem um corte de 400 micra como para cima, pode tratar 400 micra para baixo, se você pega uma córnea com 410
e trata com metil, ela vai ter cada vez mais segurança no procedimento. Só que se você trata com Destran, ela vai diminuir, ela vai cair dos 400 e você vai continuar fazendo o procedimento. Como que a gente aborda isso? Como que a gente pode driblar isso? E principalmente, se a gente fez tudo que tinha ali no nosso arsenal, não chegou em 400 micra, eu tenho que suspender essa cirurgia? Muitas vezes, né, tem gente que faz em crianças bem pequenas com anestesia geral. Eu devo suspender uma cirurgia geral? Porque eu só vou descobrir depois que eu anestesiar, desepitelizar essa córnea e pingar. Então, tem que fazer paquimetria, mas quando não chega nos 400, a gente tem algumas formas, né? Antigamente não tinha nenhuma, agora a gente tem algumas para poder driblar isso, né? A gente quer aprofundar mais nisso. Na nossa aula a gente vai abordar algumas coisas, no nosso curso a gente aprofunda bastante sobre isso, que é para o médico entrar tranquilo no centro cirúrgico. O centro cirúrgico é um ambiente para todo mundo, claro, está concentrado, mas tem que ter uma tranquilidade. O melhor resultado está atrelado à tranquilidade do médico. Legal. E tá bom, então, digamos, esse cenário perfeito. Diagnóstico na época certa, indicação certa, realização do procedimento tranquilo e acompanhamento. Mas como é que você determina se o crosslink deu certo ou não? Existe uma data, né? Quando... Essa também é uma pergunta que eu recebo, né? Funcionou ou não funcionou? Isso, exatamente. Sendo bem acadêmico para isso, né? O crosslinking ele foi criado para ter um efeito primário, que é funciona ou não funciona. Então, o efeito primário dele é qualitativo. Não progrediu, quer dizer, funcionou esse ceratocone, né? O crosslinking nele. Ou o ceratocone progrediu, não funcionou. Em geral, o tempo que a gente usa para avaliar é 1 ano, né? Eu tenho Então, você não repete antes disso? Eu repito. Não, repetir o crosslink, eu quero dizer. Não, antes disso, o crosslink eu não repito antes de 1 ano. E detectar uma progressão, ou seja, uma falha no crosslinking, né? A gente tem que ter muito cuidado. Eu nunca detecto uma falha somente com um exame. Eu acho que para detectar uma falha, por quê? Porque repetir um crosslinking, principalmente precoce, está associado a um maior índice de complicação, a maior índice de raise e aplanamento progressivo dessa córnea depois. Então, para documentar, eu começo a fazer exames nesse paciente, mas para documentar a progressão, né, funcionou ou não funcionou, que é o efeito primário do crosslinking funciona ou não? Qualitativo, né? Sim ou não? Sim, funcionou, tudo bem. Não funcionou. Aí sim, a gente tem que começar a pensar de como abordar e como acompanhar esse paciente. Mas aí começa uma história nova desse paciente, porque ele já não é uma córnea virgem de tratamento. Crosslinking não é um procedimento que a gente pode ficar repetindo toda hora. Tem que tomar muito cuidado com isso. E aí causa essa dúvida, né? A pessoa entra com um protocolo que muitas vezes está subideal, por algum motivo, né? Ou por causa dessas 3 coisas que você estava comentando agora há pouco. Vai acompanhar o paciente, dá essa dúvida se funcionou ou não, então tem que ter um domínio ali do pós também. E pode ser que precise repetir. Aí que eu venho com essa pulga, assim, de ficar com a pulga atrás da orelha. Será que você fez o protocolo certo? E esse paciente continuou progredindo e acabou que a gente não conseguiu interferir na história natural da doença? Né? É difícil a gente equilibrar e por isso que eu acho que é importante ter feito do jeito certo o crosslink, desde o início. Porque aí a gente sabe, não, então vamos com calma. Eu não vou repetir antes de 1 ano, vou ficar tranquilo aqui, para não ter reintervenção inadvertida, né? Tem muita complicação associada ao crosslinking, né, repetido de forma precoce. Então, a gente pode repetir. Quando a gente estudava crosslinking, a gente achava antigamente, né, nos primórdios aí, né, que crosslinking, teoricamente, podia ser um só. Né? Aí passaram-se alguns anos, a gente descobriu que alguns casos escapavam, né? Havia falha. Então, qual técnica tem mais falha? Qual técnica tem menos falha? A gente tem esses números, a gente tem essas estatísticas já para saber. Então, eu falo muito, hoje em dia está na moda, né? Muita gente querer, e eu não acho, né? Deixar bem claro isso, ruim, né? Que é o quê? Indicar o crosslinking no momento do diagnóstico do ceratocone em pacientes de idade pediátrica. Fez o diagnóstico, trata com crosslinking, mesmo sem documentar a progressão. É uma tendência, talvez nos próximos anos a solidez científica seja maior. Eu não acho isso errado, mas eu prefiro repetir um exame pelo menos em 2 meses de criança, ou 3 meses. Porque, para mim, um ceratocone que progrediu 4 dioptrias num curto espaço de tempo é diferente daquele que progrediu uma só. Então, a customização do nosso paciente inclui tudo isso. De repente, esse paciente estava progredindo 4, 5, 6 dioptrias em 1 ano.
E aí um crosslink que deixou ele passar só um pouquinho, progrediu, mas progrediu 1, que a gente já considera como falha, mas para aquele paciente que estava vindo com 6, talvez legal. não seja uma falha assim. Então a gente tem que customizar tudo isso, sabe? Não adianta tentar achar que crosslink é tudo igual. Acompanhar um paciente com ceratocone já é difícil. As medidas tomográficas, elas variam muito. A gente depende de colaboração do paciente. Então, a gente tem que tentar entender tudo isso de uma forma tranquila e assim, mas para a gente promover o melhor resultado e o melhor segmento para esse paciente, a gente tem que conhecer todas as técnicas e todas as eficácias, né, vamos dizer assim, de cada procedimento. Mas então, deixa eu só entender. Você está falando então de detectar progressão apesar de ter feito o crosslink. Mas como que você quantifica essa progressão para reindicar um tratamento? A mesma da indicação do procedimento prévio. Progressão de uma dioptria. Você fez o crosslink e após 1 ano progrediu uma dioptria. E se tiver progredido uma dioptria com 6 meses? Também existe uma indicação que é uma progressão de 0,75 dioptria em 6 meses. Não, mas a minha pergunta é, você falou que só vai repetir o procedimento depois de 1 ano. Isso. Mas o paciente que chegou com 6 meses já tem uma dioptria de diferença. Com 6 meses já tem uma dioptria de diferença? Eu não indico. Porque ainda é seguro. Não indico, definitivamente, porque essa daí inclui aí nenhuma das dúvidas mais frequentes, Isso. que hoje em dia já está bem documentado, existe, depois do crosslink, a pseudoprogressão. Pseudoprogressão é um evento que a córnea encurva nos primeiros meses, nem sempre isso acontece, mas pode acontecer, de 3, 6 meses, às vezes até uns 8 meses, a gente tem um encurvamento dessa córnea. E eu sempre falo para os médicos, calma, repete o exame, conversa com o paciente, mantenha ele próximo de você. Não precisa desesperar. O crosslink não é que não funcionou e esse paciente está piorando. Fiz o crosslink e piorou a córnea dele. Não, calma. Passaram-se esses meses iniciais, aí a gente começa a olhar com mais critério. Tá bom. Eu achei perfeito isso que você falou. A minha questão é só essa, assim, que eu volto a falar o que eu estava falando agora há pouco. Se tiver feito crosslinking de uma maneira inadequada, com um protocolo errado, vai gerar muita insegurança no que está acontecendo no pós-operatório. Sim. Porque essa pseudoprogressão você sabe porque você fez o crosslink do jeito certo. Mas se você não tiver feito da maneira adequada, se tiver feito um protocolo diferente, ou se tiver customizado esse protocolo para esse paciente, ainda assim, a gente tem que ter muita certeza de como acompanhar esse paciente depois, né? Exatamente. Porque poderia ser uma progressão e sim uma dioptria. Claro, pode ser, existe a progressão verdadeira nesse espaço de tempo. E a chance de acontecer uma progressão, uma falha do tratamento, aumenta quando a gente usa o protocolo errado para aquele paciente. Então, esse é meu ponto. Esse é exatamente meu ponto. Exatamente, eu entendi, né, o seu questionamento. Está progredindo porque não fez um tratamento correto, né? O tratamento correto ainda te dá uma margem para poder não evoluir da forma que você quer, tratando de uma forma inadequada, a chance aumenta muito, né? E aí a gente consegue, e é o que a gente sabe, né? A gente começa no e se, só que quando acontece isso com muita frequência, muitas coisas variando, a gente perde a eficiência do nosso tratamento, do nosso trabalho, da nossa relação com o paciente e, principalmente, pode comprometer a saúde ocular daquele paciente. É uma criança, muitas vezes, entendeu? A gente tem que considerar, sabe, tratar um paciente jovem como se fosse o seu filho, o seu irmão, sabe? Sim. Muito interessante esse aspecto. E aí traz essa questão que eu vejo que, às vezes, os médicos desvalorizam o próprio procedimento que estão fazendo. Eu vou fazer aqui um procedimento abreviando, comprando uma medicação de um laboratório mais barato, eu vou comprar o aparelho de crosslinking de uma marca mais barata, eu vou fazer o protocolo mais rápido para poder acelerar meu dia. E você fica, na verdade, não vale a pena, né? Ele tem que fazer do jeito certo, sabendo fazer do jeito certo e realmente realizando do jeito certo, dá para fazer as otimizações financeiras e otimizações de tempo, mas sem errar na mão também, para não exagerar, né? Exatamente. A primeira coisa que a gente tem que ter antes de indicar um crosslinking é o conhecimento técnico, né, do procedimento e principalmente, né, de como acompanhar aquele paciente na hora de indicar. E eu falo muito isso para os pacientes em relação a crosslinking, cirurgia refrativa, que é o quê? Eu controlo os fatores controláveis, o que eu posso controlar, que é uma boa propedêutica, um acompanhamento adequado, a técnica adequada, os insumos adequados, o aparelho adequado. O que foge disso está muito relacionado ao quê? Variação de cada paciente para cicatrização, enfim, são as imprevisibilidades que a gente tem, né, na área da saúde, né, que não é uma ciência exata. Massa demais. Mais algum comentário?
baseado nisso aí que você vê que as pessoas mais te perguntam ou que você vê que elas erram na prática, assim? Eu acho que o crosslinking mudou muito, né? A gente tem novas técnicas, variações em riboflavina, na intensidade da ultravioleta. Hoje em dia a gente já tem número, né, que fortalece, né, a informação que a gente pode tratar com mais fluência essa córnea, mais dose total de ultravioleta. E aí também tem protocolos que a gente pode tratar com um clássico 5,4 joules por centímetro quadrado, mas existem protocolos com 7, com 7,2. Só que é tudo novo. Aí todos esses protocolos você pode incluir luz contínua ou luz pulsada, riboflavina em metil, em destran ou em cloreto de sódio. Tratamento em 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos, tem 9 minutos, 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos. Se a gente colocar tudo isso e for ver assim, e verificar, né, o tanto de opção de tratamento que a gente tem, e a gente tem que tomar muito cuidado, né, na hora de definir nossa técnica e conhecer bem. Apesar de que a gente tem muita informação, né, divulgada, que muitas vezes a gente vai em congresso e consegue pescar aí essas informações, mas a gente não tem como, né, num congresso, em aulas de 10, 15 minutos, transmitir todo o conhecimento que envolve, né? E muitas vezes o médico está vendo uma aula para um subespecialista, mas não está vendo uma aula para um especialista ou para um oftalmologista geral. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem coisa que é óbvia para quem está falando numa aula que para aquele médico talvez não seja tão óbvio. Então, eu acho que a gente tem que aprimorar, fazer curso, melhorar o nosso conhecimento para poder ter segurança, ter um roteiro para entender e conhecer todas as evoluções. A partir disso, fica mais fácil definir a nossa conduta e, principalmente, tratar aquele paciente de forma adequada. Muito bom. Fica dado o recado. Pessoal, acho que é isso que eu queria conversar aqui com o Thales. Acho que deu para aprender bastante sobre a importância do ceratocone, deu para aprender bastante sobre a importância de diagnóstico de evolução, diagnóstico da doença do ceratocone, diagnóstico da evolução, indicação de crosslinking. A gente poderia falar aqui sobre diversas outras formas de se cuidar do paciente de ceratocone, como, por exemplo, todas as lentes de contato que podem ser usadas, lentes novas que existem, lentes esclerais, inclusive, que também modificaram muito a evolução da doença, anel intraestromal. A gente poderia falar de muita coisa aqui. O objetivo do nosso assunto dessa conversa hoje é mais falar do crosslinking propriamente dito. Depois eu posso cobrar dele e do pessoal do Orbit Corner para a gente poder conversar sobre essas outras coisas também. Claro. A gente bate um papo sobre isso daqui. A gente está com a nossa aula no dia 27/11 de 2024 agora. A gente vai ter uma aula porque a gente vai falar mais ainda sobre crosslinking, que se chama a Fórmula do Crosslinking. Para você se inscrever, o link está na nossa bio do Instagram. Você pode se inscrever lá. E se você quiser, depois dessa aula, a gente vai abrir a inscrição de um treinamento para crosslinking, que se chama Crosslinking no Controle. Esse treinamento é uma forma que você tem de entender com mais detalhes ainda tudo que a gente está falando aqui. O Thales vai passar toda essa experiência que ele tem. Ele vai mostrar para você como você aprende o que ele está contando aqui, com os detalhes, e você consiga usar na sua prática do seu dia a dia também. Então, se você tiver interesse em fazer esse treinamento, vai ter as inscrições também abertas. Compartilhe esse conteúdo com algum amigo seu, se ele for interessante para você. Compartilhe para aquele seu amigo que recebe, que te encaminha os pacientes de ceratocone, para que ele possa entender melhor o momento ideal de te encaminhar esses pacientes. Se você for o médico que faz o tratamento de crosslinking, se você for a referência de córnea dessa pessoa, para que esse conhecimento possa chegar em cada vez mais oftalmologistas e, consequentemente, o Orbit consiga mudar a história natural do ceratocone no Brasil e tirar essa estatística de ser a principal causa de transplante de córnea e alguns pacientes ainda terem evolução ruim. Dentro do Orbit, a gente tem esse propósito. A gente quer melhorar a saúde ocular da nossa população através de difusão de conhecimento de extrema qualidade e de um conhecimento aplicável no seu dia a dia. Então, compartilhe esse conhecimento com os amigos de vocês para a gente poder mudar a história da saúde ocular do Brasil. Um abraço para você. Obrigado, Thales. A gente se vê no próximo podcast do Orbit.